Boa noite a todos, boa noite. Hoje iniciamos nosso quadro Abra os Olhos para o Diabetes, nosso 13º episódio, com o Dr. Rui Palhano. Iremos falar exatamente sobre o diabetes e as alterações mentais, para que a gente possa ter um bom proveito e que os nossos alunos, os nossos pacientes e as pessoas que se interessam por esse tema possam ter um conhecimento melhor sobre esse assunto. Então acompanhe, iremos já começar. Então, boa noite a todos. Sou o Dr. Álvaro Bruno Botentuí, médico oftalmologista. Estou muito animado e hoje, nessa terça-feira, a gente iniciar o nosso quadro aqui hoje com o Dr. Rui Palhano. Temos muita novidade, temos muitos assuntos bons para discutir e muito conteúdo e aprendizado para você, que nunca teve a oportunidade de estar frente a frente com um médico psiquiatra, com uma referência, com uma pessoa que dedica a sua vida a ajudar as pessoas a superar os problemas na sua mente, aos problemas psicológicos que cada vez mais têm acometido a nossa população em todas as faixas etárias, desde a infância, a fase adulta e também na fase de vida mais avançada. Bom, então nós temos o prazer hoje de convidar, já de imediato, iniciaremos o nosso Abra os Olhos para o Diabetes de hoje com um professor, amigo, referência, Dr. Rui Palhano. Vou convidá-lo agora para participar conosco. Celular? Fica na horizontal que é melhor. Dr. Rui Palhano, boa noite. Prazer muito grande falar com você, viu? Muito obrigado, professor Rui Palhano. Uma boa noite. Pessoal, que ótimo deixar-se na horizontal. Dr. Rui Palhano, é uma honra. Boa noite para o senhor. Estamos aqui hoje, nessa noite de terça-feira, participando do 13º episódio do nosso quadro que nós temos aqui semanal, que é o Abra os Olhos para o Diabetes. Nesse quadro, eu convido vários profissionais de diversas áreas. Já teve participação de endocrinologistas, cardiologistas, nutricionistas, tudo para que a gente possa ajudar as pessoas com diabetes a ter a oportunidade de conhecer, de entrar em contato e poder aprender de tudo um pouco para contribuir com o seu diabetes. Muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso quadro. Olha, você não imagina a alegria e a honra de fazer parte desse seu quadro. Realmente é uma honra muito grande, até por essa visão bastante dimensional, relacionando as doenças psiquiátricas com um transtorno realmente severo, grave, e que atinge muita gente da população do mundo e do Brasil. Parabéns pela escolha do tempo. Eu me senti muito honrado e muito satisfeito. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, fico muito lisonjeado com tudo isso. Mas, professor Rui Palhano, temos muitas perguntas. Quando eu anunciei hoje pela manhã, aqui no meu Instagram, que eu estaria com o senhor à noite, ocorreu uma quantidade enorme de perguntas. As pessoas realmente se interessam muito por esse tema e sofrem muito pela questão mental, sobretudo nesse momento. Então eu queria iniciar esse quadro com o senhor fazendo suas considerações iniciais e já lhe perguntando uma coisa importante. Existe relação entre o diabetes, aqui nós temos um público de pacientes, 80% pacientes, 10% mais ou menos de alunos e 10% de pessoas que acompanham o nosso trabalho, mas que não têm diabetes. Então eu queria que o senhor explicasse se existe relação entre diabetes e os distúrbios mentais de uma maneira geral. Me permita, antes de responder essa pergunta, fazer aqui um preâmbulo, quer dizer, algumas considerações iniciais. Nós temos um país hoje praticamente afetado com doenças psiquiátricas. Só para você ter uma ideia, em torno de 10% da população brasileira, ela hoje detém os índices de depressão e de ansiedade, quer dizer, é um índice muito grande. Nós temos 45 milhões de pessoas enfermas psiquicamente, psiquiatricamente, isto é, pessoas portadoras de um transtorno psiquiátrico. Só de transtorno especificamente de ansiedade,
O nosso país corresponde ao primeiro lugar no mundo, detendo essa péssima classificação como o país que detém os maiores índices de transtorno de ansiedade. De transtorno de depressão, nós somos o segundo do mundo. Nós temos em torno aí de 17, entre 10% e 13% de dependentes de álcool. Nós temos 4,5% milhões de pessoas dependentes de maconha. Nós temos 1% de pacientes com esquizofrenia. A depressão, isoladamente, sem ter o braço da bipolaridade, ele responde em torno de 5 a 7% da população brasileira. Então, realmente, são índices muito grandes do ponto de vista psiquiátrico e da saúde mental. Isso representa, certamente, uma preocupação a mais com os cuidados que a gente tem que ter com esses transtornos na população em geral. Com relação, por exemplo, à incidência de problemas psiquiátricos, nesse contexto da pandemia, que eu acredito que também que surgirá algumas questões nesse sentido, fatalmente esses problemas afetarão a nosso estado psiquiátrico, nosso estado mental de forma bastante contundente. Então, há uma perspectiva bastante prevista de que nesses próximos meses, mesmo passado as crises, iremos pagar um preço bastante elevado com relação à pior e incidência maior de doenças psiquiátricas. Perfeito. Com relação à sua pergunta inicial, que eu achei importantíssima, eu primeiro queria até colocar reconhecidamente como de muito valor esse seu comentário e o seu trabalho que você faz nessa área, relacionando a sua especialidade com outras especialidades médicas. Com relação à psiquiatria, eu não sei se, eu acho que é do seu conhecimento, em torno de 25 a 30% dos diabéticos são portadores de depressão. Então, do ponto de vista epidemiológico, é um número absolutamente gigantesco. E não é uma coisa incomum nós estamos, por exemplo, no nosso consultório e no nosso screening, na nossa avaliação laboratorial, constatarmos, eventualmente, pessoas com histórico de diabético e, ao mesmo tempo, se queixando de transtornos depressivos. Então, olha, não é brincadeira, 30 e tantos por cento, cerca de 30, 35% dessa população de diabéticos, sobretudo diabético tipo 1, ser portador desse transtorno, realmente é um número impressionante, assustador, e que tem uma significação epidemiológica em que essa população terá que ter assistência, sem dúvida alguma. Perfeito, maravilha. Muito importante as suas considerações iniciais, para a gente possa ter um melhor aproveitamento dessa live de hoje. Afinal, é um assunto muito importante e esses dados eu tenho certeza que eram desconhecidos por todos nós e pelo nosso público que está aqui agora, nesse momento, nos assistindo e que ainda vão assistir depois, porque essa live vai ficar disponível por 24 horas aqui no nosso Instagram. Eu queria, antes de tecer as minhas considerações, queria pedir a vocês, todos que estão aqui agora conosco, nesse momento, que compartilhem, dê a oportunidade para que as pessoas que estão assistindo essa live, que não estão assistindo essa live, possam assistir nesse momento. Então, compartilhe agora nesse aviãozinho aqui do lado. Você pode compartilhar para mais pessoas, para seus amigos, familiares e pessoas que vocês acham que merecem assistir essa live. Pode curtir também aqui, que é importante para que essa mensagem chegue e se propague a mais e mais pessoas. Bom, em relação à consideração do Dr. Rui Palhano, nosso professor e amigo, temos hoje no Brasil, professor, 15 milhões em média de pessoas com diabetes diagnosticado. Isso dados de 2016. Isso já está um pouco mais, 16, 17 milhões de pessoas. Estima-se ainda que metade desse quadro, dessa quantidade, ainda é subdiagnosticada. Ainda não sabe que tem diabetes, apesar de já ter a doença. Então, diante disso, e que cerca de, como o senhor falou, de 30%, 30 a 40% das pessoas com diabetes têm algum grau de depressão, eu lhe pergunto, na sua experiência e baseado nos seus dados, nos seus estudos, na literatura, como que é a recuperação, como que é a condução nesses casos de pessoas com diabetes e os distúrbios e as alterações mentais? Existe uma abordagem diferente? Como que o senhor aborda, nesse caso, esses pacientes? Veja, hoje a psiquiatria contemporânea, a psiquiatria moderna, ela trabalha assim, frequentemente com o conceito de comorbidade. Então, nós temos uma dezena de outras doenças mentais associadas a doenças outras de qualquer natureza, que estão inseridas, aderidas umas às outras. Por exemplo, é comum esse índice de 30% de pessoas portadoras de diabetes ser portador também de depressão, é um quadro de comorbidade. Por quê? Porque diabetes é uma doença, depressão é outra doença, tem uma etiologia, tem uma fisiopatologia, tem uma história, tem um curso natural diferente uma da outra.
mas só que justapostas umas às outras. Assim como, por exemplo, é comum pacientes que são dependentes de álcool, em torno de 60%, terem depressão. Alcoolismo é uma doença, depressão é uma doença, mas estão justapostas uma com a outra. Tabagistas e transtorno de ansiedade. 35% de quem é fumante tem um transtorno de ansiedade subjacente. Então, esse é que é o conceito de comorbidade. Então, diante de uma comorbidade, se você identifica um diabético, ao mesmo tempo possuidor de queixa sugestiva de depressão, você tem que, primeira coisa, que eu faço na minha prática médica, entrar em contato com o especialista desse paciente, verificar como é que está a situação médica, clínica desse, se está estável, se não está estável, quais são as taxas deles bastante adequadas e atuais, e desenvolver o meu tratamento em cima dessa condição clínica já mantida, já assegurada. Por quê? Porque se ele tem uma diabetes descompensada, ao ponto de não ter cuidado, não ter uma assistência, não ter um médico que trate dessa situação, esse estado emocional fatalmente vai piorar. Então, se você tem uma orientação médica subjacente de um especialista que trata dessa pessoa, ao mesmo tempo você identificou e diagnosticou uma ocorrência psiquiátrica, você vai tratar da situação psiquiátrica em consonância com o tratamento da diabetes. Então, é obrigado que o psiquiatra entre em contato com o endocrinologista, com o diabetologista, com o especialista nessa área, para que ele possa ter subsídios e tocar o tratamento dele com segurança e sem problema nenhum. Tem a minha forma de tratar. Perfeito, perfeito. Isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla. Inclusive, esse quadro é para isso. É para sempre buscar o tratamento para a pessoa, não para a doença. Então, o tratamento da pessoa, nesse caso, é estabilizar todas as condições, procurar capacitar, procurar informar a pessoa de todas as consequências, todos os caminhos que o diabetes pode levar, e um deles pode ser exatamente a depressão. Agora, tem um fator muito importante, doutor Rui, que eu queria que o senhor explicasse, que é muito interessante. Porque isso ocorre em algumas questões da medicina. Então, ouçam bem. O diabetes pode levar à depressão, mas também a depressão pode levar ao diabetes. Então, eu queria que essa via agora retrógrada, que eu queria que o doutor Rui Palhano explicasse. Como que a depressão pode levar ao diabetes? Como que seria mais ou menos isso? É um conceito que, por exemplo, nesses últimos 25 anos para cá, foi por terra, é essa dicotomia que durante muitos séculos predominou numa visão psiquiátrica de que existe a mente, que existe o corpo, e de que a doença mental ela é uma doença da mente. De uns 25 anos para cá, 30 anos para cá, essa visão dicotômica da doença e da enfermidade psiquiátrica acabou por terra. Nós sabemos hoje que a doença mental é uma expressão comportamental de distúrbios muito primários, e a sede material da doença psiquiátrica é cerebral. Quer dizer, ninguém adoece de um transtorno de ansiedade, de uma esquizofrenia, de uma depressão, de um transtorno de personalidade, de uma dependência química, prescindindo de lesões cerebrais. Então, há uma disfuncionalidade específica em áreas do cérebro que respondem clinicamente pela manifestação das doenças mentais. Então, nós não podemos separar de forma alguma o que é do corpo, da intimidade, por exemplo, de uma diabetes, que é uma doença metabólica grave e severa, que, se não tratada, vai gerar muitos problemas para esse enfermo, e a repercussão disso no emocional e no comportamento dessa pessoa. Então, há uma relação estreita entre as disfunções, a patogeneidade, a doença diabética, assim como há outras doenças humanas, seja ela gastrointestinais, seja ela respiratória, seja ela endócrina, seja ela neurológicas, e que tem uma repercussão no comportamento. Então, nós temos doenças psiquiátricas de base somática, que a gente chama, da mesma forma que a moeda, a recíproca, é verdadeira. Muitas das doenças psiquiátricas têm uma repercussão direta na nossa saúde física, orgânica. Então, quantas e quantas vezes, por exemplo, um paciente com depressão tem um problema cardiovascular, tem um problema de pele, tem um problema gastrointestinal, tem problemas graves respiratórios, tem problemas metabólicos. Por quê? Porque há uma intimidade entre corpo e mente, o homem é o cérebro, o homem é o corpo. Essa visão totalitária, essa visão global, holística, é que tem dado o direcionamento moderno para as doenças psiquiátricas. Acabou essa época que de doença mental é uma questão da mente, que é uma questão psicológica.
O psicológico existe, evidentemente, porque tem a ver com o nosso comportamento. Mas existe uma base material para se explicar tudo isso. E a coisa chega assim a num ponto tão importante, que o médico hoje, para poder formular um diagnóstico psiquiátrico da sua dimensão, da sua especialidade, obrigatoriamente esse psiquiatra terá que fazer uma série de exames, os mínimos possíveis, para que ele tenha uma ideia de excluir outras doenças orgânicas humanas com relação à queixa psiquiátrica que alguém possa lhe apresentar. Só para lhe mostrar, quer dizer, hoje na própria propedêutica, na próprio manejo inicial de queixas psiquiátricas, é preciso que a pessoa faça uma vasculhe, que ele exclua a possibilidade de outros transtornos para não estar interferindo na doença psiquiátrica. Quantas e quantas vezes, por exemplo, um paciente, por exemplo, pode desenvolver um quadro de depressão grave e de moderada grave porque é um hipotiroideu. Quer dizer, tem um hipotiroidismo. Quantas e quantas vezes um hipertiroidismo vem acompanhado de um transtorno de ansiedade, de uma fobia, de um transtorno obsessivo compulsivo. Então, essa investigação macroscópica, clínica, ela tem que ultrapassar os umbrais da psiquiatria e cair no terreno da prática médica, dentro de uma visão global. Perfeito. Maravilha, muito bem explicado, ficou muito claro. Tenho certeza que todo mundo conseguiu entender de modo bem simples, conciso e prático. Doutor Ripalhano, vamos lá, que ainda tem muita pergunta aqui. Temos aqui uma questão, doutor Rui, que todo mundo quer saber, inclusive eu também, na minha prática oftalmológica, em contato com os meus pacientes, em ajudando aqui nos nossos quadros que nós temos na internet, em relação ao uso de antidepressivos. Então, ocorre que hoje em dia as pessoas usam de modo muito indiscriminado. Essa prescrição, ela não é restrita apenas ao psiquiatra. Então, qualquer médico pode passar a questão do antidepressivo. E isso ocorreu de um modo muito indiscriminado ao longo dos últimos anos. E isso gera efeitos colaterais. Então, quantas vezes eu percebo com alguns pacientes e faço uma investigação completa. Mesmo um paciente que vem apenas para fazer o óculos, apenas entre aspas, ele merece ser investigado se está usando alguma medicação. Porque essa medicação antidepressiva, ela atinge os olhos de diversas formas e gera alterações de grau, alterações na retina e pode causar, inclusive, catarata. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre o uso dessas medicações e as dificuldades com a visão, os prejuízos do uso dessa medicação antidepressiva para a nossa visão. Qual é a sua experiência em relação a isso? Existem duas coisas que eu acho assim, bastante relevantes. Primeiro, no Brasil, existe uma prática de uma automedicação que hoje é considerado um dos países que mais se automedicam do mundo. Quer dizer, às vezes o vizinho sugere uma medicação, alguém do trabalho sugere outra, o parente sugere outra, o chefe sugere outra. E as pessoas vão tomando medicamento de forma abundante, gerando problemas que você não calcula. Veja o que eu estou lhe dizendo. O Brasil hoje está colocado entre os 5 países do mundo que mais fazem consumo de automedicamentos. Quer dizer, é uma coisa assim assustadora, porque essa prática da automedicação ela é lesiva, ela não favorece a saúde. As pessoas que se automedicam, em geral, o fazem de forma imprópria, porque quem tem habilidade para prescrever numa etapa posterior de uma avaliação médica é o médico. Depois que você avalia, que você tem uma série de exames laboratoriais, que você faz as exclusões de diagnóstico e que você vai recomendar o uso de remédio, mas baseado numa evidência médica, baseado numa avaliação clínica rigorosa. Não é as pessoas se automedicarem. Evidentemente que por conta dessa automedicação tem vários e inúmeros fatores, a própria política, a inacessibilidade a profissionais especialistas, as dificuldades impostas pelo sistema único de saúde, a questão econômica, a inviabilidade de distâncias geográficas entre o médico e o paciente. Isso tudo pode pesar na automedicação. Mas é uma prática que, se nós pudermos deixar de enfrentar isso de forma bastante contundente e orientar cada vez mais a nossa população que não pratique esse tipo, que procure um farmacêutico na própria farmácia, que procure o seu médico, que procure uma pessoa que tenha conhecimento e habilidade para te orientar a fazer uso desse medicamento. Sobretudo, os psicotrópicos. Essa categoria de psicofármacos, ela tem fatores assim, bastante especiais. Por quê? Porque são medicamentos, todos eles, o antipsicótico, o antidepressor, o ansiolítico, o estabilizador do humor, essas medicações funcionam no sistema nervoso central, funcionam no nosso cérebro. E em funcionar no nosso cérebro, eles fazem duas grandes coisas. Se está disfuncional, corrige.
Mas se esse cérebro está funcional, está trabalhando corretamente, e você toma uma droga, uma medicação que atrapalha o funcionamento dele, vai gerar problemas inúmeros. E o impacto dessas medicações nos diferentes sistemas são gigantescos. Por exemplo, no caso, por exemplo, de glaucoma, que é Sim, muito claro. comum as pessoas terem glaucoma de ângulo aberto, de ângulo fechado, e vai tomar ansiolítico, tranquilizante, de repente precipita um quadro mais grave de glaucoma, e isso tem que correr logo ao oftalmologista para poder pegar a orientação e o tratamento correto, senão a pessoa perde a vista, perde a visão. Sim. Os antidepressores todos têm uma ação que a gente chama de anticolinérgica. Essa ação anticolinérgica, que é um efeito colateral, acaba tendo um impacto direto na visão dos usuários. Quer dizer, então, esta prescrição, tanto é que quando eu sei que um paciente meu é portador de alguma doença, tipo glaucoma ou outras doenças oftalmológicas, eu pessoalmente também entro em contato com o colega para saber se essa medicação que eu estou pretendendo utilizar está em consonância com os rigores do tratamento dele. Porque eu posso estar passando uma medicação para atender um problema psiquiátrico e lá na frente tem um problema oftalmológico. Oftalmológico, Né? claro. Então, esse casamento do psiquiatra com as diferentes especialidades, que é o que você faz, traz o cardiologista para o seu quadro, traz o psiquiatra, traz um endócrino para tratar. Isso aí é uma visão hoje contemporânea mais importante da face da Terra. Essa visão multidisciplinar do adoecimento humano. Então a gente Perfeito, tem que ter perfeito. muita cautela no uso desses psicotrópicos. Perfeito, doutor Rui. E a base desse quadro inteiro, toda a ideia que surgiu a partir disso e o benefício que ele tem trazido às pessoas que nos acompanham, que têm participado de modo bem frequente, constante, aqui conosco, toda semana, é que as pessoas têm tido uma mudança de vida. Eu costumo falar o Que seguinte: maravilha. quando Ótimo. hoje você foi meu professor na UFMA e eu sou hoje professor junto com você na Universidade Federal do Maranhão. Então, assim, é uma honra muito Ótimo. grande. Eu sempre falo para os nossos alunos uma coisa importante, que a gente não ensina medicina, a gente ensina você a pensar a medicina. Então, Isso. é interessante isso. Perfeitíssimo. Quando eu ensino um paciente, quando eu ensino uma pessoa que nesse momento, como o senhor nesse momento, compartilha aqui o seu conhecimento, a sua experiência de vida, ao conduzir esses casos, o senhor não está ensinando a pessoa a fazer, o senhor está educando, fazendo com que a pessoa Maravilha. se Isso mesmo. transforme e passe a ser uma pessoa diferente. E é isso que nós buscamos diariamente no consultório. Eu trato cada paciente como um aluno. Eu trato cada pessoa que nos Maravilha. acompanha como uma pessoa que pode depois viver independente totalmente da gente. Vai ter uma nova vida. Muito bom. Muito obrigado pela Ótimo. resposta. Maravilha. Uma belíssima prática, viu? Muito bom. Então, Ripalhano, agora nós temos aqui, vamos entrar em um tema muito atual, muito importante e que todo mundo quer saber. Essa live aqui, até agora, está sendo a maior, assim, a mais frequente. As pessoas estão mais conseguindo participar e mais se interessando pelo tema. Doutor Ripalhano, diante de tudo isso que está acontecendo, dessa pandemia, as pessoas cada vez mais em casa, né, ficando em casa realmente, saindo para algumas situações específicas, qual deve ser, qual seria a sua sugestão, a sua análise desse panorama atual em relação à saúde mental nesse momento? Com relação, por exemplo, à saúde mental e às pandemias, às grandes epidemias, às catástrofes, sejam elas naturais, sejam artificiais, as guerras, são eventos assim humanos que são sempre muito carregados de tensão. O primeiro grande sentimento, a primeira grande reação que emerge naturalmente nas pessoas, em razão dessa situação toda pandêmica, é um transtorno de ansiedade. Quer dizer, nós naturalmente, diante dessas ameaças, desses perigos, desses riscos que estão disseminados pela pandemia, nós ficamos numa espécie assim de expectativa, né? Para saber que lado a gente vai, que condutas a gente vai adotar para enfrentar isso. Então, a reação de ansiedade é uma reação espontânea, natural, observada, fundamental para que a gente possa nos adaptar a uma circunstância dessa e buscar os meios de não nos protegermos. Muitas pessoas que, lamentavelmente, ou estão em tratamentos psiquiátricos, ou estão submetidos a estresses constantes e permanentes, como o caso dos colegas trabalhadores que estão na frente dessa situação nos hospitais, nas UPAs, nos pronto-socorros, lidando diretamente com essa situação. Ou pacientes que já foram tratados psiquiatricamente, que já estão em alta, são hoje considerados a população mais vulnerável para o desenvolvimento de transtornos mentais nessa ocasião.
E dentre os transtornos psiquiátricos mais previsíveis que venham a acontecer na população em geral e que já está acontecendo, é o chamado transtorno de estresse pós-traumático. É uma condição que você exposta a um sofrimento, a uma dor, a uma expectativa, a um acontecimento trágico permanentemente, vai gerando em cada um de nós um estado de espírito de ameaça e de medo bastante grave, e gerando as alterações que a gente tem uma expectativa que possa ir aparecer durante esse curso natural desse transtorno. E no segundo momento, pós-pandemia, a expectativa é que os quadros de depressão apareçam com mais frequência. Veja as perdas gigantescas, as mortes imprevistas, insuportáveis, a perda do trabalho, as ameaças de você perder seu emprego, a perda dos bens materiais, são condições assim de muito sofrimento e que fatalmente fará com que haja um incremento na epidemiologia do número de depressão e, secundariamente, até casos de suicídio. Né? Então, certamente, aí é previsto que essas condições irão acontecer fatalmente na nossa população. Doutor Rui, nesse caso, muito bom, uma análise perfeita. Então, inicialmente, nós teremos um estresse pós-traumático, depois de passarmos por essa situação, sabendo que hoje em dia todo mundo busca um IgG positivo, né? Todo mundo busca já ter passado por essa fase gripal e ter saído dela, ou até mesmo de modo assintomático, fazer um exame e saber se você já tem aquele marcador de cura do Covid, que é o IgG positivo. Então, mas isso, querendo ou não, nos traz um estresse, nos traz uma preocupação, uma angústia ao assistir uma televisão, a conversar com amigos que de repente tenham tido algum caso mais grave na família, ou alguma perda até aí. Então, nesse caso, é muito importante. Para casos mais tardios, depressão, e aí o cuidado. Agora, o que a gente quer saber? Doutor Rui, o que a gente pode fazer? O que você pode orientar nesse momento em que nós estamos no meio desse processo todo? Sabemos que pode gerar essas consequências que você falou, a curto prazo e a longo prazo. Agora, o que nós podemos fazer agora? Você poderia dar algumas dicas aqui para que a gente possa entender e poder praticar já? A partir de amanhã, todo mundo começar a praticar para tentar aliviar um pouco essas consequências que são previsíveis. Eu vou lhe dar aqui algumas orientações respeitando epidemiologicamente esses grupos mais vulneráveis, tá certo? Porque as regras gerais seria que você utilizasse esse período de mais retraimento social, de isolamento social, como muitos chamam, e tentar desfrutar o máximo de tempo possível com atividade de esporte, atividades lúdicas, voltar-se para casa, que muitas das vezes você passou muitos e muitos anos muito distante da companhia do seu filho, da tua filha, da tua mulher. Quantas e quantas vezes a gente passa 2 vezes mais o tempo fora de casa do que dentro de casa em condição normal de vida. Então, esse retorno, que é uma obrigação em razão das recomendações sanitárias, você desfrutar o máximo possível daquilo que você não desfrutava. De estar com sua mulher, de estar com sua filha, de estar com seu pai, de estar com sua mãe. Tentar buscar mais aproximação, buscar mais carinho, buscar mais conversa, coisa que nós deixávamos de fazer. Algumas práticas, assim, objetivamente, são hoje recomendadas, não precisa nem se falar muito. A atividade física, por exemplo, é uma que é imprescindível. Eu acho que se nós tivermos pelo menos 30 minutos de atividade física no período de 3 a 5 dias, eu acho que isso já ajuda muito do ponto de vista emocional e mental a gente se livrar de alguma tensão e de alguma ansiedade. A ocupação com bons filmes, a possibilidade de você ver bons programas, incrementar uma rede de articulações, de rede de contatos sociais profícuos, com amigos, com parentes. Enfim, você tem um conjunto enorme de recomendações, tanto de ocupação, e às vezes, muitas das vezes, você tem que ficar um pouco sozinho, voltar mais a sua atenção para você mesmo, porque a sociedade contemporânea acaba te afastando muito de ti, você já se distancia muito de você mesmo, mas volte um pouco para você mesmo, reflita um pouco sobre a sua vida, reflita um pouco sobre o seu modo de viver. Isso tudo são formas de a gente ir manejando esse momento novo da vida da gente. Quando se trata de alguém que eventualmente está passando por um estresse pós-traumático, um ataque de pânico, uma ansiedade generalizada, um transtorno de ansiedade generalizada, quando nós estamos diante de pacientes portadores de síndrome de burnout,
pacientes portadores de um transtorno mais grave, é buscar imediatamente um aconselhamento, uma orientação médica, psiquiátrica, para você passar por cima disso. Só esta semana, acredite, eu pessoalmente dei para 12 colegas nossos, médicos, porque se encontravam absolutamente em situações precárias. Pessoas da frente, pessoas que estavam lidando com esses enfermos diariamente, de formas assim assustadoramente, até trabalhando mais do que deveriam. E não aguentaram, adoeceram. Fora dessas pessoas, tem o segundo grupo, pessoas que vinham em tratamento psiquiátrico, se estiverem estabilizados e começarem a reapresentar alguns sintomas, procurar seu médico imediatamente. De forma alguma deixar de tomar sua medicação, aquela medicação que lhe deixou bem, que lhe deixou estável, que lhe deixou tranquilo, manter isso rigorosamente. E para a terceira população, que eventualmente já não estavam mais em tratamento, já tinham recebido alta, e por acaso voltar a reapresentar alguns sintomas anteriores, voltar imediatamente a buscar seu tratamento anterior. Então, para essas três populações, eu acho que o melhor que se recomendaria era isso. Perfeito, Rui. Foi muito bom, excelente, categorizou muito bem. As pessoas aqui estão fazendo muitos comentários em relação a isso. Fiquei muito feliz, porque aprendi muito com as suas considerações agora, nesse momento. Obrigado. Então, você falou muito sobre o que fazer. Então, diante de toda essa pandemia, estamos atravessando isso, temos duas consequências a evitar, uma consequência a curto prazo e uma a mais longo prazo. Isso, perfeitíssimo. E a gente tem que fazer nesse momento exatamente isso. Inclusive, eu compartilho muito com o senhor atividade física pela manhã, a gente sempre se encontra correndo pela manhã, a gente se cruza. É verdade. Eu andando e o Dr. Rui correndo, né, sempre. Então é importante isso, pela manhã a gente tem que cuidar da saúde, né? Cuidar da Afinal saúde. de contas, eu sou diabético também. Ah, é? Eu tenho a minha diabetes, tenho a minha hipertensão, mas graças a Deus são controlados e isso eu faço uma luta também muito bacana, muito longa, para poder manter a saúde, senão não dá. Tá bom. Fazer seu exame de fundo de olho depois, viu? Tá combinado. Maravilha, vai ser um prazer muito grande. E procurá-lo, com certeza. Tá bom. Doutor Rui, agora sim, isso é o que fazer. Agora a gente quer saber o que não fazer. Assistir televisão, se mergulhar em notícias ruins, ter contato com pessoas que só contam casos de morte, casos complicados. O que não fazer nesse momento de pandemia? De modo bem prático. Olha, eu te parabenizo porque você triscou agora aqui no ponto assim que eu achei importantíssimo. Coincidentemente, eu fiz um podcast hoje, de manhã cedo, falando justamente do incremento da sensação de risco e perigo para a população por essa avalanche de notícias a respeito de coronavírus e de Covid. E outra coisa interessante, parece que há uma espécie assim, com todo respeito à imprensa, porque se é uma pessoa na face da Terra que mais respeita a comunicação e a imprensa, sou eu. Por quê? Porque não fora a comunicação, não foram os comunicadores, os jornalistas, o que é que seríamos de nós? O mundo hoje é pequeno graças justamente à evolução da comunicação, sobretudo da comunicação social, dessas informações bastante importantes. Agora parece que há um viés de terrorismo. Quer dizer, as pessoas acabam destacando só o negativo e o ruim em toda essa pandemia. A primeira coisa que começa a anunciar, por exemplo, nessas televisões em geral, é anunciar o gráfico de morte. Quer dizer, pelo amor de Deus, a gente sabe que é lamentável que uma pessoa morra. Imagina 10 mil, 15 mil, 20 ou 30 mil pessoas morrendo. Isso para nós é chocante demais. Mas tem um detalhe importante, que o resultado de morte numa pandemia, considerando as pessoas que se recuperam, é ínfimo. Por que não se dá valor também para as notícias de que 80% dessas pessoas acometidas não estão infectadas, que estão recuperadas, que saíram ilesos, uma tiveram uma gripinha e que não tiveram mais outra coisa, que estão aí prontos para trabalhar, que estão aí felizes, etc. Mas tem um enfoque assim meio terrorista, meio amedrontador, meio apavorante. E isso tem um impacto violento em cima de cada um de nós. A gente não somos de ferro, como eu sempre digo. Nós temos uma emoção. E essas emoções, às vezes, coincidem com esse estado de expectativa, de ameaça de todos os sentidos e de todos os lados, e acaba gerando mais problemas emocionais para a população. Essas notícias assim muito negativas e terroríficas em cima de tudo isso. Tem que anunciar, evidentemente, mas dê um ênfase também
para essas notícias. Eu achei interessante, eu não sei se você notou, quando esse ministro substituiu o doutor Mandetta, que era um amigo que eu tinha particular, Amigo ele nosso também. substituiu no Ministério da Saúde. A primeira coisa que ele pediu, não sei se você se recorda, a partir de hoje, os anúncios do movimento do coronavírus vai ser também com as notícias das pessoas que se recuperaram. Perfeito. Ele também já assumiu o ministério, notando que existe um viés da imprensa, assim, em geral, essa grande imprensa internacional, de focalizar só as coisas ruins. Isso tem um impacto negativo na nossa cabeça. Tem colegas meus hoje, amigos meus, que dizem, rapaz, eu tenho um horário X por dia que eu vou ligar a televisão e vou ver uma notícia. E eu sempre digo, escolha um bom canal de notícias que não sejam fake news, e notícias verdadeiras. Ligue por algum tempo, meia hora, 30 minutos, esses canais, se informe e fique nisto. Não fique submetendo a sua vida ouvindo essas tragédias todo dia, porque ninguém aguenta. Chega no final do dia, você já está morto. Já, com certeza. E todo mundo que assiste isso pode perceber, pessoal. Quando você assiste uma televisão, algo muito pesado, muito negativo, dá logo sono. É seu sistema nervoso já querendo se proteger. sono, se proteger, ele quer dormir naquele momento. E Quer outra dormir coisa, para acabar da angústia. acabar a angústia. E naquele momento é o seguinte, quando você acorda de manhã, então uma das primeiras coisas que você deve fazer, é uma coisa que eu tenho esse hábito, que eu oriento também os meus pacientes, pessoas que fazem parte do nosso ciclo mais próximo, atividade física é importantíssimo. E não receber notícias negativas logo pela manhã. Imagina, você está começando o seu dia, você está programando um dia maravilhoso para você, você despertou, está cheio de disposição, com vontade de realizar alguma coisa naquele dia, de fazer algo maravilhoso. Você não pode logo receber uma notícia tão negativa, impactante naquele primeiro momento, porque vai comprometer o teu rendimento naquele dia. Então, eu costumo eu me informo mais durante a noite, assim, já passei o dia, agora, não li nada sobre coronavírus hoje, nada. Quando chegar à noite, daqui para mais tarde, lá para 11 horas, vou dar uma lida mais ou menos e dormir. Pronto, tá tranquilo. Pegar uma boa fonte de informação, uma boa fonte, que não faça esse dramalhão todo. E você está informado, está sabendo o que está acontecendo pelo mundo todo e você está protegido dessa enxurrada de notícias assim muito negativas. Perfeito. Uma coisa que acontece muito, doutor, quando a gente entra em contato, nesse momento eu tenho contato em média por 20 a 30 pacientes por dia, em contato direto mesmo, direto. Me ligam, todos eles têm meu telefone, todos vocês que estão aqui sabem que eu respondo todas as mensagens, faço o possível para responder. E ocorre um fenômeno, uma coisa que é explicada pela medicina, que é quando a gente entra em contato com o paciente, logo depois ele liga de volta falando que está melhor. Isso é um fato. Perfeitíssimo. Você tranquiliza, você conforta, você orienta. Então, eu queria que o senhor, nesse momento, já saindo um pouco da pauta do coronavírus, já entrando para a parte mesmo dos transtornos mentais, eu queria que o senhor, nesse momento, dissesse qual é a importância da informação, que é isso que eu faço o tempo todo. A informação nesse contexto do diabetes, trazendo para o diabetes, em relação aos transtornos mentais. Aonde está, qual é o percentual que o senhor daria de importância para a informação? Álvaro, olha, só para te adiantar, todo o mecanismo que a gente conhece hoje por qualquer escola, qualquer modelo de prevenção, a base é a informação. Se você tem um grupo de pessoas adequadamente informadas, essa informação bem dada, bem prestada, bem substanciada, bem fundamentada, ela serve de segurança para você mudar os comportamentos. Então, prevenir é, antes de tudo, informar bem. E essa informação deverá resultar em mudança de comportamento e mudança de conduta. Quer dizer, a informação ela não pode ficar só entrar no ouvido e sair no outro. Ela tem que ter uma ressonância. E quando você informa com adequação, informa com fundamento, informa com adequação e com bom senso, etc., isso tem um impacto gigantesco na vida da pessoa. Então, esse seu trabalho, você talvez não calcule a dimensão disto, porque você está fornecendo informações com procedência, com bases, com ciência, com conhecimento, com experiência. E esse compartilhamento acaba funcionando positivamente na vida das pessoas. Quer dizer, então, prevenir, evitar que as pessoas adotem comportamentos inadequados e insalubres ao ponto de prejudicar a sua vida, a sua saúde,
é baseado numa informação segura, numa informação tranquila, numa informação rigorosa e bem procedente. Então, eu sou um defensor hoje de uma bela informação. O que lamentavelmente acontece muito é que as pessoas, em geral, começam a adotar o que a gente chama de pedagogia do terror. Gerar medo, pânico e pavor na população, esperando que as pessoas mudem seus comportamentos. Eu fico sempre tomando como exemplo, na época da AIDS, nos idos de 80, que quantas e quantas pessoas se suicidaram. Quantas pessoas já morreram por conta do estado emocional provocado, aquele pavor que a grande mídia, a grande imprensa gerou. Não se podia mais beijar, não se podia mais abraçar ninguém, porque se você beijar, se abraçasse alguém, você estava com AIDS. Era uma coisa terrorífica. E depois disso foi mudando ao longo desses últimos 30 anos. Hoje a mídia se encarrega de tratar desse assunto de forma bastante diferente. A questão das drogas, a pedagogia do terror com relação à droga, no fundo isso é porque você não volta mais, que é um bilhete sem volta, que você vai morrer. Essa pedagogia toda, terrorífica, acaba funcionando muito mal, porque também não é baseada numa boa informação. Quando você tem ciência por trás da informação, que tem uma informação bem fundamentada, isso faz com que as pessoas modifiquem melhor seus comportamentos. Perfeito, maravilha, isso é fundamental. E além da informação, uma coisa que eu faço muito e que é importante, é que naquele momento que você informa, você está fazendo uma transformação na vida da pessoa. Só que essa transformação, se depois de um tempo, algumas horas, dias depois, ela não for mantida, outras ações negativas podem incidir sobre aquele indivíduo, aquele cidadão, aquela pessoa, e ele pode voltar àquele estágio inicial. Portanto, o acompanhamento, a informação e o acompanhamento é capaz de transformar você permanentemente. Transforme-se agora. Inteiramente. Informe-se e depois continue sendo acompanhada. Daí a frequência das nossas lives, daí a frequência das minhas postagens, quem me acompanha aqui no Instagram. Pode acompanhar um pouco do nosso trabalho sobre diabetes. Tenho certeza que quando a pessoa estiver sentindo algum problema, está achando que não tem mais solução, vai lá e olha, assiste um vídeo, se torna de novo recarregado, digamos assim, para que você possa buscar o seu desafio na sua vida. Fico muito feliz. Agradecer aqui por todo mundo, doutor Rui. As perguntas aqui estão chegando o tempo todo. Vocês podem deixar aqui as perguntas no nosso inbox também. Vocês podem fazer um print. Depois eu vou doar, vou dar um presente para cada um de vocês que estiver aqui. Eu vou doar o meu livro de presente para quem ficar até o final da live. Para quem ficar até o final da live, fizer um print e postar no seu Stories. Faz um print, me marca o Dr. Rui e coloca no seu Stories. Eu vou dar de presente o meu livro que eu fiz sobre os erros que as pessoas cometem e que levam elas a perder a visão pelo diabetes. Tá bom? Combinado? Ótimo, presente maravilha. Aí. Vamos compartilhar aqui essa live que está muito boa, com certeza muito aprendizado, com o Dr. Rui Palhano aqui explicando e abrindo o coração e seus conhecimentos para todos nós. Tá bom? Dr. Rui, agora um ponto importante. Chegamos já aqui a 45 minutos de live. Então, nós temos aqui em relação ao diabetes e o papel da alimentação. Então, chegamos a esse momento. Existe uma ciência, existe uma coisa que a gente acredita, que já é comprovado, que nós temos dois cérebros, né? O cérebro dentro da cabeça e o cérebro que é o intestino. Então, eu queria que o senhor explicasse de modo bem didático, como o senhor como que funciona exatamente isso. Qual o papel da alimentação associada ao diabetes e à depressão? Como é que isso se relaciona? Olha, interessantíssimo. A primeira coisa é entender que a vida é a alimentação. A fonte natural de você manter a vida é através dos seus alimentos. Certo. Nós não temos outra forma. Quer dizer, a criancinha recém-nascida mantém a sua vida através de quê? Do leite materno. O que é o leite materno? É um produto, vários produtos que compõem aquela substância e que vai ter todos os ingredientes fundamentais para que aquela criança cresça e se desenvolva. E esse é o curso natural da vida. Todos nós vivemos e crescemos, nos desenvolvemos e mantemos a nossa saúde através de uma boa alimentação. Evidentemente, por exemplo, quando a gente tem algum transtorno psiquiátrico, hoje se sabe que a fonte primária do adoecer, do ponto de vista psiquiátrico, são as disfunções encontradas nos neurotransmissores cerebrais. Aí você tem um conjunto de substâncias que fazem a intermediação
de uma célula e outra. Nós temos 100 bilhões de células nervosas. Todas essas células nervosas se leem, se encontram, se comunicam entre si. E o faz através de química. Grande parte dessa atividade do neurotransmissor cerebral, que é essa substância química em que uma célula utiliza para se comunicar com a outra, em conjunto, em bloco, ela vem dos chamados pró-neurotransmissores, que são aminoácidos. E esses aminoácidos estão justamente ligados na nossa alimentação, nas nossas substâncias proteicas, nas nossas gorduras, nos nossos lipídios, glicídios, e aí vai. Então, o que acontece? Se a pessoa tiver uma boa alimentação, tiver um controle alimentar, não perder o controle disso, adotar e fazer ingestão de produtos fundamentais para a sua saúde, você vai ter uma saúde mental garantida. Tanto é que você tem uma enormidade de doenças mentais que são provocadas por desnutrição. São provocadas por pessoas que se alimentam mal, que se alimentam de forma insuficiente, ou abusam de substâncias que vão interagir, substâncias, drogas, etc., que atrapalham também a absorção desses nutrientes. Então, há essa particularidade assim, fundamental. Você, para garantir saúde mental, tem que garantir uma boa nutrição dessas pessoas. Evidentemente que nós não podemos colocar com uma única etiopatogenia, com uma única fonte causadora de distúrbio psiquiátrico, uma alimentação saudável ou não, porque tem muitas pessoas que se alimentam saudavelmente, mas que estão enfermas psicicamente por outros fatores de vulnerabilidade, a genética, os traumas, os acontecimentos aí da vida de cada um, tudo isso acaba tendo um fator relevante. Mas eu colocaria assim, a alimentação como um ponto assim, fundamental para o desenvolvimento de problemas psiquiátricos, de ansiedade, depressão e outros transtornos. Nesse contexto, um papel de uma boa alimentação, um papel de uma dieta regrada, qualificada, sem muitas restrições, mas com muitas adequações, ajustes, né? E um acompanhamento é fundamental. Tem um estudo importante, a minha esposa é nutricionista e médica, ela explica o seguinte, que de uma pessoa que começa uma dieta, ela passa 1, 2, 3 meses e depois de um ano, menos de 10% das pessoas conseguiam manter essa dieta. Isso é estudos de meta-análise. Ou seja, no começo você tem tanta euforia, você tem tanta vontade de aquilo dar certo, mas com o tempo você acaba ficando um pouco desmotivado e aí pode perder um pouco o segmento. Então, nesse momento, o acompanhamento é fundamental. Por isso que com personal trainer numa academia dá mais resultado do que você sozinho. Por isso que você em comunidade, por isso que uma aula que você dá, como nós damos de medicina, para os nossos alunos em conjunto, funciona muito mais. Gera uma comunidade, gera uma vontade de você mostrar para o outro que você também está dando certo e aquilo todo mundo cresce junto. É importante. Doutor Rui, uma coisa importante em relação à alimentação e algumas dicas, em relação à visão, já falamos sobre, para quem entrou agora na live, já falamos, vamos compartilhar, vamos chegar a 100 pessoas aqui ao vivo, podem compartilhar agora, que tem muita coisa, essa live só vai ficar aqui agora por 24 horas. Pessoas aqui perguntando por que a live não está na vertical. Porque quando a live fica assim, ela fica salva em um modo que depois eu posso colocar no nosso canal do YouTube. Então, quem ainda não segue o nosso canal no YouTube, pode ir lá, Álvaro Bruno Botentuí, né? Dr. Álvaro Bruno Botentuí, podem seguir, serão muito bem-vindos. Essa live não ficará disponível lá. Depois de um tempo, a gente pode pensar em disponibilizar para que vocês possam assistir e possam usufruir mais do conhecimento do Dr. Rui Palhano, tá bom? Temos aqui uma coisa muito interessante, Dr. Rui. Estão perguntando qual é o podcast que o senhor faz de manhã. Estão todos... Rui Palhano mesmo. Bate-papo com Rui Palhano. Bate-papo? Bate-papo com o Rui Palhano. Todos os dias eu gravo e boto. Hoje eu acho que foram os 2 que eu mandei. Está lá, hospedados. Tá bom. Nós estamos no Spotify. Spotify. Que tal fazer uma caminhada de podcast? Fazer a caminhada ouvindo o Dr. Rui Palhano. Bate-papo do Dr. Rui Palhano. Isso tá mesmo. Bom. E é interessante. As pessoas quiserem também participar, eu acho que é interessante dar um clique lá, que leram, que gostaram. E me sugerirem também temas, porque é uma coisa também que a gente que trabalha nessa área, sobretudo do ponto de vista de medicina, educação médica, a gente tem que receber feedback, né? Sugestões,
opiniões, para que a gente possa se adequar aos interesses da população em geral. Doutor Rui, eu faço pesquisas direto, toda live que termina eu faço uma pesquisa com as pessoas para saber que pontos melhorar, que temas que são sugeridos. E o senhor foi uma pessoa escolhida assim também, viu? Muitas pessoas quiseram esse tema e a referência de psiquiatria minha é você, com certeza. Doutor Rui, temos aqui uma questão que foi levantada pela nossa paciente Edna. É uma paciente que hoje em dia a gente consegue dar esse suporte remoto, à distância. Ela é de Pernambuco, e tocou em um ponto muito importante. Eu trabalho com a parte de retina, sou oftalmologista. Sim, isso. E sou retinólogo, né? A parte do fundo do olho. E essas partes do fundo do olho são as que mais levam à parte de cegueira. Então eu lido diretamente com casos de pessoas que chegam em estágio avançado e que porventura podem perder a visão. Não é muito comum. Com tratamento, com um acompanhamento, isso é bastante raro. Mas em alguns casos acontece. E aí, nesse caso, essa abordagem psicológica, essa abordagem mental, como foi o caso da Edna, que ela não perdeu a visão, mas ela está com a visão, digamos, com algum tipo de prejuízo. Como a gente deve lidar? Como deve dar nesse caso? Qual deve ser a abordagem? Seguindo as fases do luto, né? Seguindo as fases, como é que a gente deve abordar um paciente, nesse caso, com perda de visão? Qual seria aí uma dica para a gente poder seguir nesse caso? Olha, a melhor forma, eu até recomendaria não o tratamento psiquiátrico por esse contingente, porque na realidade o que ela está vivendo é o esperado. Ela está dando uma resposta natural diante de uma perda significativa, que ficou com a sua visão retraída, um pouco retraída. Isso evidentemente tem um impacto no nosso emocional gigantesco, mas isso sozinho não representa doença psiquiátrica, pelo contrário. Ela está reclamando de forma adequada de uma perca importante. Se eventualmente essa perca da visão, parcialmente da visão, não for bem elaborado por ela, ao ponto de gerar alguns problemas psiquiátricos ou comportamentais, eu recomendaria a Edna que fizesse um acompanhamento psicológico com terapia cognitivo-comportamental. Em princípio, não recomendaria nenhum tipo de tratamento psiquiátrico, porque não tem sentido algum. Eu acho que ela está vivendo plenamente a perca de uma parte importante da nossa função humana, que é a visão, parte dela. Graças a Deus, ela não teve perda total dessa visão, e ela vai certamente superar isso, ou a partir do próprio esforço mesmo de superar essas dificuldades, e eu tenho certeza que as pessoas superam. Ou então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer percalço que impeça isso, que procure um terapeuta comportamental que possa lhe ajudar nesse sentido. Nunca psiquiátrico, porque não há nenhum sentido fazer tratamento psiquiátrico por essa razão. Perfeito, perfeito. Muito bom, isso é muito importante e que a gente faça esse tipo de abordagem, tá bom, Edna? Já está bem melhor, está conseguindo ser acompanhada, graças a Deus, melhorando a cada dia. Tá? Isso é muito importante. Então vamos lá. Chegou a hora de a gente agradecer algumas pessoas que participaram aqui diretamente, com comentários, com sugestões. Então a gente tem que valorizar e eu gosto muito dessa participação. Temos a Lisboa, aqui parabenizando o Dr. Rui Palhano, um grande psiquiatra, além de uma grande pessoa, né? A gente pensa que às vezes que a pessoa tem sucesso, por isso a pessoa é gente boa. Na verdade, não. A pessoa é gente boa e aí por isso tem sucesso. Obrigado. É importante, então. A Benedita Viegas, dando também aqui os parabéns. O Joel Palhano, que é seu sobrinho, mandando aqui um abraço. Obrigado, Joel. Temos aqui o Joel mandando aqui um dos melhores psiquiatras do Brasil. Muito obrigado. Assina embaixo. A Trica. Muito obrigado, Joel. A Trica Vicente também aqui parabenizando. Um obrigado, Trica, por participar conosco dessa live de hoje. Deixa seu like, compartilha, ajuda as pessoas que merecem ouvir essa mensagem também. A minha aluna, nossa aluna aqui de medicina, a Marília, obrigado. O Rodrigo também participando, a Edna. A Rayane, meu Deus do céu, uma amiga nossa, paciente também. Ótimo, maravilha. Está muito melhor hoje, graças a Deus. Passou por alguns momentos difíceis e hoje já estão superados com apoio, com positividade, com informação, com as orientações que são fundamentais. A doutora Raiza, minha esposa, que está aqui também, participando. Um abraço. Prazer grande, doutora. Prazer grande. Em breve vamos fazer alguma coisa aí, vamos jantar junto. Bom, aqui o Alexandre, aqui a Trica falando. Doutor Rui, muitos que estão em casa
andam abusando de álcool e drogas, pessoas que antes estavam estabilizadas. O que dizer nesse momento de tanto abalo emocional e essa descompensação de pessoas que já vinham estabilizadas aí? Qual seria uma dicasinha rápida aqui para nossa amiga Trica? Em geral, essas pessoas que estão abusando já vinham, de certa forma, abusando anteriormente. É bem provável que você esteja, a partir desses constrangimentos sociais todos, esse pavor da população, e isso possa ter motivado algumas pessoas que nunca beberam a vir a beber. É provável. Mas, em geral, são as pessoas que já vinham abusando de uma certa forma. Eu não sei se você sabe, 50%, houve um aumento de 50% de destilados de final de março, do meados de março até a data de hoje. Então, 50% do consumo de bebidas destiladas foi aumentado esse consumo. E em torno de 40% de bebidas não de bebidas fermentadas. Então, realmente a população está bebendo mais. As pessoas que já bebiam de uma certa forma estão procurando beber bastante, talvez até por conta de disfarçar esse mal-estar psicológico e social por que está todo mundo passando. Agora, eu posso dizer com muita tranquilidade que não é por esse caminho que se vai resolver problema algum. Porque daqui a pouco passa-se essa pandemia e está aqui uma quantidade enorme de pessoas completamente dependentes de bebida. Aí, quer dizer, o que adiantou? Passou-se da crise, passou-se da pandemia, que isso certamente não demorará, se Deus quiser, mas está aqui uma geração toda dependente de bebida porque beberam demais e desnecessariamente. Então, eu acho que a gente tem que ter esse controle aí rigoroso. Que faça os seus drinks, saia, tome um drink aqui e acolá, eu acho que não há nenhum problema. Mas abusar disso, exagerar ao ponto de criar problemas, aí não dá. Aí é um problema mais grave. Sem contar, além dos efeitos psíquicos, dos efeitos prejudiciais do álcool, tem os efeitos oftalmológicos. Não tem o álcool ele acelera. E tem outra coisa também. E a diminuição da imunidade. A gente tem que ter, por exemplo, hoje uma estrutura bastante rígida para enfrentar qualquer tipo de virulência e agressão de vírus. Se você enche a cara de bebida, você certamente está com a fragilidade maior com relação ao sistema de defesa. Então, tem que ter mais cuidado, só isso. Mais cuidado, com certeza. Aqui, agradecer a Josi também, Pinto, obrigado. O Espaço Ótimo também, são amigos nossos também. Obrigado, Josi. Prazer grande. Obrigado. Rayane, Milena, também, Rodrigo. Aqui a Associação dos Diabéticos do Maranhão, do senhor Edilson, que é o presidente, é uma pessoa muito próxima, amiga. Um abraço a todas as pessoas. Você faz um trabalho brilhante aqui no Maranhão com os diabéticos, tá ok? E o Gustavo também, a Josi, muitas e muitas pessoas. Eu agradeço muito mesmo pela presença de todos. Estamos chegando aqui ao fim da nossa live. E vocês, meu Deus do céu, muito bom mesmo. A Ingrid também, colocando aqui o seu podcast, deixando disponível já. Então acompanhe o podcast do Dr. Rui Palhano. Em breve terá o nosso também, Dr. Rui, que é o Diabetes com Visão, que serão dicas de diabetes, dicas para visão, dicas pela manhã, tá? Importante. É uma boa rede também, podcast. Eu adoro fazer isso. E escrever meus artigos também. Leio também os artigos que eu escrevo todos os domingos no Jornal de São Luís, Imparcial e Jornal Pequeno. É verdade. Eu vou escrever um agora no estado do Maranhão sobre a questão da conjuntivite. Ótimo. Né? Maravilha, interessante. Maravilha. Em relação à oftalmologia. Maravilha. Aqui a Miriam também, agradecer a Miriam, dizendo, passei por alguns tempos ruins e percebi que depois disso, perdi muito a minha visão. Hoje, por exemplo, não consigo mais ver bem aí deve ser de perto, alguma coisa. Bom, Miriam, existem realmente algumas alterações relacionadas à alteração de estresse. Nós tivemos uma aula aqui na segunda-feira passada, em que eu expliquei, doutor Rui, as 5 alterações principais na visão causadas pelo estresse, né? Então, eu vou relembrar aqui de modo bem rápido para ela. Maravilha. Como que o estresse eleva o nível de cortisol, né? A gente fica com um nível de cortisol muito elevado e mexe e desregula diversos hormônios também. E isso vai atuar a nível dos olhos. Pode aumentar a pressão dos olhos, pode gerar tromboses, ou seja, entupimentos vasculares na retina, no fundo do olho. Pode gerar vazamentos lá no fundo do olho, que são alterações como serosa central, que é uma mancha escura que aparece, que está relacionada com excesso de cortisol e uso de corticoides também externos. Pode gerar ainda catarata, ou seja, piora do processo de catarata pelo excesso de nível de cortisol. E também pode gerar oscilações na visão. Então, o estresse ele é muito prejudicial para os nossos olhos. E a gente deve evitar e buscar modos de a gente equilibrar um pouco o processo de estresse. Atividade física, boa alimentação, menos televisão e mais prazer, mais atividades com famílias e com coisas que te deem prazer e satisfação.
Mira, muito bom, obrigado pela pergunta. Paty também, muito bom, cheguei bem nervosa hoje em casa e já me acalmei bastante. Exatamente, Paty, qualquer coisa, assiste aqui, acompanha a gente, acompanha o Dr. Ripalhano, acompanha aqui nas nossas redes sociais. Nós somos médicos.